Vamos lá, vamos falar agora sobre a decisão do STF. Essa decisão, essa repercussão geral tem um tema aí? Tem um número, doutora Thalita e doutor Rian? Tem sim, presidente. Uma notícia muito triste nessa semana que viralizou. A gente já vinha conversando sobre essas decisões ruins, né, do STF com relação aos servidores públicos e eu acho que nesse ponto, né, a pior situação foi o reconhecimento de fato de uma repercussão geral, que é quando a decisão serve para as demais instâncias e demais processos, né, o indicativo de que assim serão os demais processos julgados e os demais tribunais vão acompanhar esse entendimento. Então, foi reconhecida a repercussão geral, é o tema 1254, tema 1254. O pessoal de casa que quiser pesquisar, foi através dessa repercussão geral que veio, né, o assunto da live de hoje, que tem viralizado. Hoje a gente faz sempre às quartas-feiras o atendimento presencial aqui no Sinfo. A grande massa que a gente atendeu veio trazer essa decisão e, assim, muitos filiados muito apreensivos. Dois servidores hoje me confidenciaram que não estão dormindo, assim, tá uma loucura, vamos dizer assim. Então, a gente está aqui também para acalmar esses ânimos, para manter a calma, que quando a gente está nervoso, acaba tomando decisões precipitadas. Vamos esperar, ouvir o que é essa decisão, quais são as saídas, enfim, o que de bom a gente pode tirar, né? Tentar extrair e buscar uma medida jurídica, né, para salvaguardar os demais que estão na linha de risco. Gilson tem um pensamento, desde que essa notícia deu uma viralizada, que os servidores entraram em pânico, o Gilson tem se mantido calmo e com pensamento, que algumas assessorias jurídicas acompanham também, mas a verdade é que todo mundo acha que ainda é muito cedo para falar, mas eu queria que o Gilson externasse a opinião dele aqui. Fala, Gilson. Sim. A respeito dessa repercussão, eu não tinha lido essa repercussão, eu li todas as jurisprudências. Infelizmente, realmente era contra o servidor. Eles deram só que com a ressalva de que, praticamente por unanimidade, eles isentaram aqueles servidores que já atingiram o tempo para se aposentar, ou seja, os requisitos, né, todos os requisitos para a aposentadoria, e aqueles que já estavam aposentados. Ficariam de fora ficariam só prejudicados aqueles que não atingiram. No nosso caso, a nossa lei, no regime jurídico único, o 8.112, ele foi publicado lá em 90, ou seja, 32 anos, até superior a quase todas as jurisprudências que eu vi, que eram de 94, 93, o doutor deve concordar comigo. São 32 anos. 32 anos, eu acredito, é um alívio, né? Para alguns, para a maioria. 32 anos, a maioria já atingiu esse tempo esse requisito em algum fundamento da aposentadoria. Algum fundamento, a maioria já atingiu. Existem aqueles companheiros, é óbvio, que entraram no serviço público em 89, no finalzinho próximo à mudança da regra, né? E uma coisa também que eu vejo que é divergente das decisões, pelo menos do objeto inicial das ações, o Supremo alega que não houve uma revogação da lei anterior, né, para corrigir isso aí. A nossa, ela revoga totalmente a lei. A nossa lei, nosso estatuto antigo era de 1952. Ele só foi renovado com a 8.112. Ou seja, ficaram muitos anos. Nenhum de nós éramos nascidos nessa época, né? 52. Aí o que acontece? Existe quando foi criado o regime jurídico único, além desse fato que eu acho de suma importância, que revogou toda a lei que estava lá,
ele tem uma informação a respeito da criação de cargos. Foi criado cargos e ele exalta que toda a contribuição no tempo de serviço que você cumpriu como empregado público, né, no período seletista ou qualquer outro regime, que na realidade eram vários regimes, né? O escravo do Trabalho Nacional sabia que tinha QP, LT, isso, LT. RE, nós éramos RE. Então, o regime jurídico único foi para unificar, fazer a fusão desses regimes. Aí, o que aconteceu? Fez a fusão desse regime para acolher esse pessoal que não era servidor público propriamente dito, ou seja, concursado, criou cargos para esse pessoal. Será que esse cargo ele não é legítimo? Isso que nós temos que estudar. Porque a 8.112 ela é diferente de todos os regimes jurídicos dos estados. Ela é mais completa, é mais complexo. Né? O regime jurídico, na verdade, é uma ferramenta jurídica. O regime jurídico foi uma ferramenta jurídica para complementar aquilo que a Constituição de 88 fez. A Constituição de 88 deu estabilidade, ela foi discriminatória naquele momento, porque ela deu estabilidade para quem tinha mais de 5 anos e quem tinha menos ficou de fora. Então, quem tinha menos de 5 anos foi discriminado. A discussão está na questão dessa estabilidade, entendeu? Aí a discussão é quem tem direito à estabilidade. O regime jurídico hoje ele veio, é uma ferramenta que veio complementar aquilo que a Constituição fez. Mas eu acho que eu também concordo que ele é um ato perfeito. Né? Quer dizer, ele teve algumas alterações ao longo do tempo, mas essa questão de adequação dos regimes é que é o complicado. Aí entra as discussões que está todo mundo tendo. Servidor não concursado tem direito a regime próprio ou não? Essa é a discussão. A 8112 ela foi uma ferramenta jurídica que adequou. Mas se você pegar constitucionalistas, tem gente que, por exemplo, a diretoria de pessoal civil da Marinha sempre bateu na tecla de que não é concursada, não pode ter estabilidade. Que a estabilidade é um tripé. Vamos lá falar sobre essa questão da estabilidade. E o que está falando aqui, o fundamento veio da estabilidade, e aí quem tem estabilidade passou a ter o regime próprio da Previdência. Essa é uma discussão. Tem estabilidade, tem direito ao regime próprio da Previdência. Para você ter estabilidade, a Constituição de 88 pegou e, nas disposições transitórias dela, ela pegou e disse: quem tem mais de 5 anos no serviço público, e aí, empregado público, quem recebe pela União, vai passar a ter estabilidade. Mas para você ter estabilidade, a própria Constituição diz que é um tripé. Você tem que ter o concurso, a nomeação e a posse. Porque se você fizer só o concurso, se você não tiver nomeação e posse, você não tem estabilidade. E você não tem posse se você não tiver concurso. Entende? Esse tripé que é o que é contestado. Tá, aí o governo pega e diz assim, não, mas agora, 35 anos depois, 32 anos depois, quando muita gente já contribuiu, muita gente já está aposentada, não é isso? Mas vamos colocar quem já tem direito. Vamos colocar nosso caso aqui, Gilson. A gente paga 11,5% de contribuição para o regime próprio da Previdência. Se a gente fosse RE, se a gente fosse seletista, a gente pagaria 8,5%. Essa é uma discussão que cabe aqui nesse momento. Já que o Supremo está dizendo que você não tem direito ao regime próprio da Previdência, e você vai para o regime geral da Previdência, e você vai ter que se adequar ao teto, como é que faz? Aí o governo vai devolver para você aquilo que você descontou a mais? É uma discussão jurídica. É muito mais abrangente, né, presidente, essa decisão. Não, O STF, eu acho que quando ele foi dar essa decisão, né, para seguir uma
uma orientação que eles já vinham aplicando, e aí com isso eles fizeram o reconhecimento dessa repercussão geral. Vou até atualizar o pessoal de casa, que a gente começou a falar, o que se trata dessa repercussão geral que hoje foi reconhecida pelo STF e está agora pendente de julgamento de embargo de declaração. Então, a boa notícia é que ainda não transitou em julgado, então a gente ainda está em fase de discussão. Mas a repercussão geral nada mais do que saber se aqueles servidores públicos estabilizados pelo artigo 19, né, do ADCT, da Constituição Federal, qual regime jurídico eles fazem parte, qual regime da Previdência eles fazem parte. Se é o regime próprio da Previdência ou o regime geral da Previdência. Como o presidente falou muito bem aqui, todos esses servidores públicos, a própria Lei 8.112, no artigo 243, ele trouxe, né, a figura do regime próprio da Previdência para os servidores que, antes mesmo da Constituição, já estavam trabalhando lá no serviço. Então, e aí? Só que eles não falaram que o artigo 243 está inconstitucional. Então, assim, tem muito mais, é muito mais aprofundada essa discussão. Quando o STF ele deu a decisão, claro, ele estava tratando o tema era tratar sobre um caso do Estado do Tocantins, Constituição Estadual, a lei do Estatuto do Tocantins, mas a tese fixada trata de servidor público federal. Então, ele coloca uma tese fixada no sentido amplo, que aí a gente aplica para todo mundo, ou seja, a lei 8.112, só que ele não encara, assim, de fato, todas as situações. É o que eu até estava falando com os filiados hoje. Não só essa questão da contribuição previdenciária, mas diversos outros pontos da CLT que vocês ficaram afastados, que vocês perderam também o próprio Fundo de Garantia, PIS/PASEP, enfim, uma série de situações. Hoje, em conversa com o Dr. Rian, a gente estava lembrando, né, que lá atrás o servidor público, ele recebia vantagem, né, para se igualar ao salário mínimo. Então, assim, o salário já era inferior. Então, assim, muitos benefícios, né, da própria CLT, o servidor público foi afastado para fazer jus ao regime jurídico único, né, a Lei 8.112, enfim. E aí agora, através de uma decisão do STF, que está em repercussão geral, como é que vai ficar? Então, esse ponto, esse baque, assim, desse tipo de decisão precisa ser analisada, até para evitar esse caos, né, que já está acontecendo. Eu acho que o Gilson, eu concordo com o Gilson, quando o Gilson tem batido muito nessa tecla que o regime jurídico único, a Lei 81.12, ela dá uma ajustada nessa questão. Então, assim, para os federais, embora as pessoas digam, não, está valendo para os 3 entes, né, o Estado, assim, nas discussões com os federais, eu não vejo os federais com esse problema, porque eu acho que isso aconteceu de você ser transformado, acho que no máximo até 94 até 95 ainda tiveram alguns casos. Depois eu acho que não teve mais na União de empregado público que foi transformado. Em estados e municípios é que eu acho que essa é uma prática comum. Mas se a gente olhar o que estava sendo proposto na reforma administrativa, onde era proposto pelo governo, a proposta do governo, acabar com o servidor concursado. Era uma proposta da reforma administrativa, acabar com o concursado e vir o servidor indicado. Se você pegar essa realidade lá atrás, que essa decisão do Supremo ele deveria valer, porque se aquela reforma fosse aprovada, ia ter uma enxurrada de indicação para depois se transformar em servidor. Aí eu acho que esse pacote do STF valeria. Agora, você pega e dá uma decisão como essa hoje, é ruim, porque traz uma situação desesperadora. Pô, tem servidor pra caramba querendo se aposentar. Pô, não se aposenta por isso, não. Eu acho que o caminho não é esse. Eu vou passar para o Gilson, que o Gilson estava falando, eu acabei... ia fazer um complemento, mas eu acabei tirando a palavra do Gilson. Me perdoe, Gilson. Volta a palavra para você, depois eu passo. Não, era só para complementar. Não, era só para complementar o que a doutora Thaís estava falando, que os servidores do RJU 8.112, 90, eles não pediram para serem transformados e criarem cargos para eles. Eles simplesmente
não foi Foi uma decisão do Congresso Nacional. Foi compulsório, né? Foi compulsório. Foi compulsória. Você não teve assim, não, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, compulsório. Diferente daquele caso de demissão voluntária, que só ia quem quisesse, tem. Aí foi de uma forma compulsória. Você hoje não é mais CLT, você hoje é servidor público federal, regido pela 8.112, e acabou. Foi simplesmente assim. Aí essa decisão se atingir o pessoal do 8.112, vai ser a pior decisão possível, que vai muitas famílias que... Queria falar o seguinte, olha só, queria agora trazer para o doutor Rian, que é também nosso constitucionalista, ou talvez o nosso principal, que é mestre, inclusive, o mestre doutor Rian, youtuber de sucesso, que é o seguinte, o doutor Rian, há um tempo atrás, ele veio falando sobre um julgado que aconteceu, que olha só, que eu acho que o STF, nesse caso aqui, ele está meio que extrapolando a competência dele. É isso? E assim, vamos falar dessa mesma questão. E aí eu vou dizer aqui de caso de servidor que seja concursado. Vamos lá, o servidor concursado pagou o regime próprio da Previdência 35, 40 anos, não é isso? Aí, quando ele começou a pagar, ele ia pagando os 40 anos lá, e estava escrito já, tá? Ele pagou o tempo todo, para quando ele se aposentasse, ele recebesse o salário integral. E aí, quando ele pagou esse tempo todo, ele também acreditou que a pensionista, ou aquela que fosse herdar a pensão dele, continuaria recebendo os valores integrais dele. Ele paga até mais por conta disso. O valor que o servidor público paga para o regime próprio de Previdência é maior do que a regra geral da Previdência. Aí veio uma maldita, que é só dizendo assim, maldita emenda constitucional 103, que decide que as pensionistas vão receber a metade do que o servidor contribuiu lá a vida inteira. Estou falando do caso do servidor concursado, tá? Do servidor concursado. Aí, o Supremo entende que não. Ele correu o caminho normal, foi feita uma emenda constitucional, não vou mexer nessa regra, e não transforma isso em constitucional. Essa covardia. Porque a pessoa... Eu estou falando do servidor concursado, pagou a vida inteira para ele ter aposentadoria integral e para que os seus beneficiários, ou seja, aqueles que vão herdar a sua pensão, recebessem integral. Aí o Supremo abre o bocão dele lá e diz assim, não, o trâmite da reforma foi constitucional, não podemos mexer nisso. Cara, ele é guardião da Constituição, e na Constituição previa isso lá. Quer fazer daqui para frente é uma coisa, mas para quem contribuiu a vida inteira, não pode. Mas assim, 2 pesos, 2 medidas. Aí, como o Gilson falou, o servidor não recebeu estabilidade porque ele brigou, ou que o não concursado não recebeu a estabilidade porque foi uma luta sindical, nenhuma demanda do servidor. Foi o Congresso Nacional que, numa reforma da Constituição, numa constituinte, decidiu dar estabilidade. Aí, por conta disso, o servidor passou a pagar o regime próprio da Previdência, porque está lá, como a doutora Thalita aqui, a Lei 8112 veio com os critérios, e o servidor começa a pagar. E aí, 30 anos depois, eles resolvem achar que isso é inconstitucional. Quando eu recebi essa notícia, o primeiro grupo que eu compartilhei foi o nosso, né? Você, presidente, e a Thalita. E eu fiquei abismado, assim, eu literalmente... Falou mesmo, sou revoltado. Pelas situações jurídicas que estão ali. Primeiro, revisar uma situação de 88, esse processo originário é de 2015, tá? Então, de 2015, que foi julgado agora, para fazer um novo entendimento. Ou seja, o Supremo não está nem aí para a história dos servidores, porque vocês são servidores da antiga, sabem muito bem que vocês recebiam o complemento de salário mínimo. Não era interessante, muita gente não queria ser servidor público. E vocês batalharam a vida de vocês lá atrás, né, para manter de pé aí a Marinha, Exército, Aeronáutica, literalmente. E aí a gente começa a pegar uma decisão do Supremo totalmente
fora de segurança jurídica. Qual é o princípio da segurança jurídica? Para que julgar algo 35 anos depois? Entendeu? E aí, realmente, muitas críticas à decisão. Tem saída, a gente vai falar daqui a pouco a saída. Se o Wellington puder botar na tela, quem não acompanhou esse julgado aí, essa decisão, eu até passei para ele, foi a tese fixada. Foi como o Gilson falou, todos estão falando no mesmo sentido. A tese fixada é o outro, a primeira. A tese fixada ela é muito perigosa. Muito perigosa. Ela abre margem para diversas interpretações. Não sei se o pessoal está conseguindo ler aí em casa, né, presidente? Foi do tema, né? Aumenta um pouco aí. Quando eu peguei essa tese para olhar, fiquei preocupadíssimo. Então, essa é uma decisão. E aí, quem acompanha nossas lives, a gente está pelo menos há 2 anos falando de como o Supremo vem tirando direitos dos servidores, né? Julgando desfavorável, Congresso, ou seja, tá difícil para o servidor. E aí a gente recebe uma notícia dessa, servidores me ligaram chorando, pessoas que a gente atendeu hoje tomando remédio para dormir, uma situação na qual gerou uma insegurança, né? Então essa é a tese, né? Então, enfim. Explica melhor essa tese aí que eu não entendi. Então vamos lá. Qual foi a tese fixada? São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente servidores públicos civis, detentores de cargo efetivo, né? E aí tem o artigo, vírgula, que exclui os estáveis na forma do artigo 19 da DCT e demais servidores admitidos sem concurso público. Então o presidente, o Gil, o Thalita falaram muito bem. Quem já estava 5 anos, né, sem concurso, ficaram estáveis, né? Viraram servidores. Foram estáveis. E aí, a nossa crítica agora de uma decisão dessa querendo excluir o regime próprio de previdência. Então, as pessoas realmente ficaram assustadas, né? E a gente começou a estudar os efeitos desse julgamento. Qual seriam os efeitos desse julgamento? Se seria eu continuei sem entender, doutor, que essa foi a tese fixada nessa decisão. Nessa decisão. Sim, presidente. Nessa decisão que viralizou. Foi o que a Thalita falou. Apesar do julgado em recurso extraordinário falar, né, o pessoal do Tocantins... Falar somente sobre a servidora do Tocantins. Isso, mas a tese foi como repercussão geral, ou seja, deve seguir para todos, né? E a gente entende que servidor federal também está nessa tese. Então, a tese vai ser aplicada para todo mundo. Tem saída? A gente vai comentar daqui a pouco. Mas essa é a tese fixada e a tese que as assessorias estão com medo de fazer uma manifestação porque não tem segurança jurídica. Então, a gente vai dar uma orientação amanhã ou depois. Na verdade, a alegação de todos, do doutor Rian, pelo menos o que eu estou ouvindo aqui, né, e também do próprio governo, é que enquanto não houver a publicação dos atos, publicação oficial, o governo não vai se manifestar. Entendeu? O governo só vai se manifestar foi depois. Protocolado um embargo de declaração pela parte autora, e aí vai ser julgado novamente. Então, não transitou o julgado. Esse processo ele não acabou ainda. Então, isso é bem importante, tá? E existe prazo para julgar esses embargos de declaração? Deixa eu só acrescentar uma informação, presidente. Fala. Quando você falou, o governo só vai se manifestar com a publicação. Mas a gente, como assessoria jurídica, a gente, de fato, tem que segurar esse processo, porque, como o Rian trouxe aqui, a tese fixada, ela é no sentido amplo, né? O servidor público que não tiver concurso público está excluído do RPPS, do regime próprio da Previdência, e vai automaticamente para o regime geral. Só que essa tese fixada, foi o que eu falei, gera diversas consequências, né, ruins para o servidor. E a gente deu alguns exemplos aqui, né, não só a questão da contribuição, PIS, PASEP, FGTS, enfim, uma série de outras situações que gerariam um impacto financeiro ao governo. Então,
Isso. Eu acho exatamente. também que, se publicar, passando essa tese, né, essa tese ficando desta maneira, primeiro, o lado fraco é o primeiro a ser atingido, né, que vão ser atingidas as novas aposentadorias, né, eles vão tentar implicar, vão tentar jogar direto para o regime geral. E aí eles já estão preparados para o boom de ação judicial que vai acontecer. Então, assim, o interessante é, nessa repercussão geral, 1254, as assessorias, né, incluídas todas, né, de servidores públicos, trabalhar maciçamente para que ela não aconteça, para que essa repercussão geral 1254 ou que modifique ou que tenha alguma vírgula e acrescente alguma informação, porque da forma que está é muito ruim. A gente tem alguns julgados, né, que a gente pode trabalhar, e até falou que vai passar daqui a pouco aqui, sobre questões de prazo, de quem já está aposentado e tudo, enfim, alguma segurança jurídica para a gente tentar trazer para essa decisão. Mas a forma que está posta, está colocada aqui essa tese, é muito ruim, uma decisão que vai, de fato, pegar É um argumento fraco, né? Sim. Não, assim, nem os ministros têm noção do tamanho. Assim, presidente, se isso fosse julgado em 1992, tudo bem, entendeu? O absurdo é julgar em 2023. Aí não. Não, como eu falei, se a gente voltar aqui no passado e olhar aquilo que estava sendo proposto pelo governo, de acabar com o concurso público e viabilizar o novo formato de contratação do servidor, que é o servidor indicado. Quem tem que indicar servidor é quem está no poder ou o deputado. Essas foram as palavras do Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que Deus o tenha milhões de anos fora do poder, ou para sempre, né? Vamos botar para sempre. De repente um dia volta, né? Dá um alinhamento astral e ele consegue voltar. Mas assim, Paulo Guedes propôs o servidor não concursado. Pô, se a gente pegasse e colocar isso aqui, ó, daqui para frente, essa tese vale daqui para frente, você para estar no regime próprio da Previdência, você está nessas condições. Não é. É uma decisão ruim, volto a dizer, ele, 2 pesos e 2 medidas, para retirar das pensionistas aquilo que era direito delas, porque o instituidor da pensão pagou a vida inteira para ela receber a remuneração integral, a emenda constitucional 103 foi válida. Entende? Mas para uma decisão de lá de trás, o mesmo Congresso Nacional que deu estabilidade ao servidor, ele não concorda. Inclusive... Ficou uma provocação aqui. O presidente Lula indicou o Dr. Zanini, né? Então, ele não votou? Partindo desse princípio, ele deveria seguir o regime geral de previdência, né? Ele não passou no concurso. Rian, você vai levantar essa... Não, mas é um negócio que só serve para a parte que está embaixo. Para quem está em cima, para a corda... existe uma questão que estava no debate hoje. Daqui a pouco você deve derrubar a live, presidente. Os algoritmos vai derrubar a live. Eu vou cortar essa parte. Inclusive, sobre essas pensões das viúvas e os viúvos, que cortou pela metade, o próprio Supremo entendeu, o Rian sabe, a gente estava até no avião quando foi decidido isso, né, Jean? Que a gente estava voltando do encontro jurídico. Estava voltando. Ele reconhece que foi perverso, que a viúva ia passar dificuldade, mas ele não poderia votar a favor, contra uma decisão do pleno do Congresso. Ele não podia interferir nisso aí. Mas ele quer interferir agora. Ele está interferindo numa coisa que pode prejudicar os servidores da RJU, mas não pode beneficiar. É isso aí, das viúvas.
É uma contradição, né? Uma contradição. Mas foi o que eu acabei de falar aqui. Ele tirou um direito, permitiu que fosse, porque ele foi questionado logo a seguir. Veio uma decisão logo a seguir. Sabe que elas estão sendo prejudicadas, mas... Reconheceu, mas fechou os olhos, né? Fechou os olhos, exatamente. É complicado. Mas deixa eu só falar uma coisa que foi conversada aqui hoje, porque no passado teve uma série de servidores que buscou na Justiça a questão do fundo de garantia. Tá? E aí a Justiça concedeu o fundo de garantia para o servidor. E aí, quando ele recebe o fundo, foram alguns servidores, não foi nenhum nem dois, mas também não foi centena, foram algumas dezenas de servidores que buscaram na Justiça a discussão para receber o fundo de garantia. A Justiça concedeu o fundo de garantia, deu ao servidor uma grana, só que tirou o vínculo dele com o governo, com a questão federal, e com o serviço público. E aí ele despencou salarialmente. Então, essa discussão para rever fundo de garantia é algo que a gente precisa estudar bastante por conta do vínculo. Porque eu acho que quando você vai requerer fundo de garantia, você modifica vínculo. Essa é uma discussão até para a doutora Thalita, que é trabalhista aí, a gente precisa dar uma analisada, porque isso causa um certo temor, principalmente aqui na Condicef, porque na época os servidores buscaram a Condicef deu uma orientação, eles seguiram assim mesmo, e hoje estão arrependidos pra caramba, muita coisa. E a nossa ação eu já até vi essa discussão até com a doutora Thalita, a nossa discussão de FGTS é outra. Né? Exato, a gente tem outra demanda. Sobre correção sobre correção de FGTS, daquele que a gente recebeu quando mudou de regime. Não pedir o FGTS do momento em que você virou servidor. Servidores fizeram essa discussão e hoje estão arrependidos, tá? Teve uma questão de Minas, né, que a gente chegou até a comentar uma vez. Isso. Agora, o que assim, a gente tem que tratar aqui dessa decisão, né? As consequências, por exemplo, o FGTS, quando a gente fala, é uma consequência dessa decisão, se caso ficar dessa forma. Se caso ficar dessa forma, a gente vai ter inúmeras ações judiciais para movimentar. Questão previdenciária de contribuição, que vocês contribuem acima da alíquota, que de verdade que é o do regime geral, a questão de PIS/PASEP, a questão de FGTS, enfim, uma série de outras coisas, né? O próprio tempo de serviço, adicional tempo de serviço, né? O anuênio, enfim, que antes vocês tinham, a gente poderia voltar em tantas outras discussões. Mas é claro que o principal ponto aqui é, de fato, ser mantido o regime próprio da Previdência para os servidores públicos federais, inclusive os que garantiram essa estabilidade através do artigo 19 do ADCT. Por quê? Porque a melhor forma ainda para o servidor público é se aposentar com paridade e integralidade. Então, a nossa maior guerra aqui, o principal ponto nosso de partida é, de fato, manter e garantir a todos a paridade e a integralidade. As consequências, nesse caso, a repercussão não seja alterada, né? Não tenha nenhum acréscimo, enfim, que eu acredito que vai acontecer, porque, assim, eles decidiram pela repercussão geral e, como era um processo estadual, diversas assessorias não participaram do julgamento, né? Até a possibilidade de agora a gente ingressar com amigos curi, enfim, tem essa possibilidade agora, por ser repercussão geral. Antes não tinha. Então, foram duas pancadas, né? Repercussão geral e já a tese fixando de maneira péssima para os servidores públicos. Fala, Gilson. Gilson ia falar. Não, doutora Thalita, esses votos que já surgiram, eles podem ser mudar conforme muda, né, em algumas decisões lá do Supremo? Tem que ver isso. E a gente entrando como amigo da corte, se a gente conseguir levantar uma tese boa e mudar o pensamento deles, existe a possibilidade deles mudarem o voto? Então, Gilson, o STF, ele tem os ministros, né, essa decisão foi de maneira unânime, mas foi aquilo que a gente veio tratando. Eles estavam tratando de um caso de
de servidor público estadual, como o Rian falou, um processo de 2015, eles estão agora alterando um acontecimento, né, de lá de trás, como você bem falou, vocês compulsoriamente passaram para o RJU. Então, assim, eu acredito que com o ingresso de várias assessorias jurídicas, como a Amicus Curiae no processo, é de fato para mostrar o impacto dessa decisão, né, ao STF. Porque quando você está decidindo, às vezes, num processo, por mais que entre a repercussão geral, às vezes não tem noção do tamanho, né, do impacto dessa tese fixada. Então, agora, pode ser que tenha alguma alteração de voto? Pode ser que sim. Pode ser que algum ministro tenha conhecimento do impacto dessa tese fixada e, assim, coloque algum limitador, enfim. E é isso que a gente tem que trabalhar, entendeu? É não deixar a tese ficar da forma que está. Tem que ter limitadores. Se caso for mantida, acrescentar, ter disposições transitórias, enfim, a gente tentar trabalhar alguma outra forma. Temos que correr contra o tempo agora. O que o pessoal precisa saber é que a decisão ainda não está valendo, ainda não houve a publicação dessa decisão. Eu não sei se a STF vai sentar para conversar com o governo não tem um posicionamento até que haja essa decisão. Eu sempre olho de maneira política. Outro dia eu estava conversando com o doutor Rian, no ano passado, o Alexandre de Moraes também deu uma decisão monocrática que falava sobre servidor não concursado também, que não pode ingressar em carreira, e todas essas discussões também. E assim, sempre, o Supremo sempre dá uma decisão em momentos de discussão com o governo, entendeu? Uma decisão como essa acaba tirando o foco da discussão principal, entendeu? Eu acho que é sempre ruim nesse sentido. E você não fazer uma análise, e o Supremo eu acho que não fez essa análise, da repercussão, do impacto que isso vai causar, não é só para o governo federal, não, para os estaduais e para os municipais também, tá? Eu acho que o desdobramento disso aí financeiramente, o impacto financeiro disso aí vai ser muito alto, né? Sim, e a gente hoje está numa situação, no regime geral da Previdência, que eles estão fazendo projetos de tipo fura-fila, né, para antecipar aquelas aposentadorias que estão aguardando. Então, se já tem uma superlotação, vamos dizer assim, né, no regime geral, o próprio INSS tem defasagem de servidores, não tem como agora trazer essa enxurrada, né, para também se tratar no RGPS, no Regime Geral da Previdência. Então, vai impactar ambos os lados, tanto o regime próprio, os servidores do regime próprio, como também o regime geral da Previdência. É um assunto sério. Nas conversas aqui pela Concef em Brasília, posicionamento de algumas assessorias, servidores que já estão aposentados, algumas falas, né, diferentes, servidores que já estão aposentados, ou que já adquiriram o direito a se aposentar, esse está tranquilo, esse não movimenta. Se a gente parar para analisar, eu não me lembro, de fato, desde 94, que, por exemplo, a gente está falando internamente lá do nosso setor, mas eu vou falar em termos de Forças Armadas. Acho que o último concurso público foi em 94, depois em 2014 para PCCTM, para CTM. Mas aí houve concurso público. Em 2014, 94, teve 2009. Concurso público. 2009 foi do CTM, concurso público. PCCTM também. Não, PCCTM. CTM, que eu digo é o PCCTM. Tá. Então, assim, de 94 em diante, pelo menos dentro das Forças Armadas, você ingressou concurso público. Entende? Então, essa discussão que a gente está tendo aqui de ter a estabilidade do não concursado foi antes. Entende? Que a partir de 94, concurso público. Eu acho que no Serviço Público Federal eu teria que saber quais são as outras
os outros setores que você teve essa questão de você transformar o seletista em servidor público. Eu não sei se teve. Então, a gente está falando de uma galera que está com mais de 30 anos de contribuição. Fala, Jesus. Acho que 90 para cá não teve mais essa transformação, porque a própria 8.112 proíbe ingresso no serviço público sem concurso. Ela proíbe. Não, então, eu estou falando, mas a gente está falando do nosso setor, né? A gente está falando das Forças Armadas, eu não me lembro das Forças Armadas. Outros setores eu não sei, mas eu acho que no Serviço Público Federal isso não aconteceu. Mas eu não posso dizer a mesma coisa dos estaduais e dos municipais. Entendeu? Assim, uma das discussões do Pacto Federativo, que foi durante muito tempo, aqui, essa discussão ainda acontece, essa questão do Pacto Federativo, é porque muitos estados e muitos municípios, acho que mais da metade dos municípios, a folha de pagamento supera a arrecadação do município. Entendeu? E aí, assim, houve tanto concurso público, ou foi aquela questão do servidor público que foi indicado, foi indicação, e aí depois ele entra por uma canetada do prefeito para atender umas demandas políticas, entendeu? Não sei se isso acontece. Então, acho que o problema de estados e municípios é recorrente. Federal, eu não sei se você tem esse problema, entendeu? Mas, volto a dizer, é sempre um momento muito ruim da decisão. Sem contar isso que o doutor Rian está falando aqui, dessa tese fixada do Supremo para fazer esse julgado aí.